A gente precisa parar para falar sobre esse assunto que é seríssimo, a denúncia da PGR contra Bolsonaro e o julgamento já do Bolsonaro pelo STF. Porque já tem armadilha preparada, olha aí, já está na sua tela. O STF deve julgar Bolsonaro neste ano para evitar impacto nas eleições de 2026. E olha a armadilha aí, no subtítulo: o ex-presidente será julgado pela primeira turma da Suprema Corte. Tá aí. E isso, claro, o relator Alexandre de Moraes que escolheu, ele pode escolher. Aí você já elimina o quê? Nunes Marques do julgamento, elimina André Mendonça do julgamento. E quem é que tá lá na primeira turma? Só os amigos do Lula. Flávio Dino, o juiz comunista indicado por Lula. Tá ali o Zanin, que foi advogado pessoal do Lula e indicado por Lula para o STF. Carmen Lúcia, indicada por Lula. E Luiz Fux, que é o mais razoável ali entre eles, mas se aliou ao bando, assim como o relator Alexandre de Moraes. E eles querem acelerar isso tudo daí. Em relação à denúncia, aconteceu o que nós estávamos esperando acontecer. Por quê? A gente sabe que o nosso sistema é corrompido, é aparelhado, é voltado à esquerda, persegue a direita, faz muito tempo, de maneira orquestrada. Isso sim que é a trama de golpe. Olha, eu vou até falar uma coisa aqui, preste atenção para se entender. Se tivesse, não estou falando que teve tentativa de golpe, não. Mas se tivesse tentativa de golpe por parte da direita, seria, sabe o quê? Um contragolpe. É minha opinião. Eu espero que não censurem a minha opinião. Por que um contragolpe? Porque o golpe já foi dado. O golpe começou quando mudaram o entendimento da prisão em segunda instância para soltar o Lula. Depois descondenaram o bandido, né, para poder concorrer à eleição. Foi julgado no endereço errado. Bota para Brasília. Aí caiu em prescrição. Tudo orquestrado. E aí, segundo o TSE, o Lula foi eleito e tá aí destruindo o Brasil. Isso para mim, por favor, opinião, foi um golpe. E aí, minha gente, vamos lá, porque o Bolsonaro ele foi denunciado aí com outras 33 pessoas em virtude do que seria uma tentativa de ruptura institucional no país. O STF agora vai se manifestar, nós já falamos, e deixa eu compartilhar a tela com vocês, porque tem muito absurdo aqui. Eu vou colocar até a opinião, a visão do jurista André Massiglia. Ele fala sobre essa denúncia, leu todo o documento, e nada melhor quem entende falar, não é mesmo? Falando exclusivamente aqui sobre Bolsonaro, supostos crimes cometidos por Bolsonaro em plano de golpe. Resumidamente, Gonê denunciou Bolsonaro pelos crimes de liderança de organização criminosa armada. Colocou Bolsonaro como líder. Um absurdo, só porque era presidente, estava nas reuniões. Olha, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado. Conforme o documento de 270 páginas, a peça acusatória menuncia trama conspiratória armada e executada contra as instituições democráticas. E aí vamos ao comentário do nosso amigo e jurista André Massiglia, que ele diz que leu a peça toda. Li a peça da PGR denunciando Bolsonaro e mais 33 pessoas por golpe de Estado, organização criminosa, etc. E a peça é frágil. Mais do mesmo já mastigado pela imprensa à exaustão. Do ponto de vista jurídico, pela fragilidade da denúncia, entendo que a PGR dependerá totalmente das delações e testemunhas. E, claro, da visão política da corte sobre o tema. Na peça da PGR, posts, lives, reuniões e minutas apócrifas foram tratadas como uma forma organizada do grupo desestabilizar o Estado e orquestrar um golpe. E o dia 8, como era de se esperar, como ato executório, como resultado prático da suposta tentativa golpista. Ou seja, eles fizeram uma gambiarra para juntar tudo, misturar todo mundo com todo mundo.
e apontar Bolsonaro ali como o mandante ou líder. Não à toa tem havido tanta rigidez com os réus do dia 8. Acusar a todos de golpistas criou o estofo necessário para relacionar essa denúncia por golpe com o dia 8. A denúncia, a meu ver, são 4 pontos aí do André Massiglia, muito importante, ó. Peca em não individualizar nem especificar adequadamente a função e a conduta de cada um, pressupondo a liderança de Bolsonaro pelo fato, por exemplo, de estar à frente de reuniões. Estava por ser o presidente, não necessariamente por liderar um golpe. Tá aí. 2. Posts, lives e bravatas ditas em reuniões foram consideradas como preparação e incitação a golpe, e não como opinião, como deveriam, a princípio, sempre ser. 3. Não esclarece a contento a relação entre o dia 8 e o grupo. Apenas menciona que postagens estimularam os manifestantes. Algo que, se ocorreu, pode muito bem ter ocorrido de forma espontânea. Muitas pessoas estavam se mobilizando nas redes sociais. Aí deve ter chegado a Polícia Federal criativa do Moraes, usando a criatividade, juntando tudo. Tanto que o Paulo Figueiredo tá lá, tem jornalista, tem político, é o Ramagem. Aí eles vão associando um com o outro. É o golpe, o grupo. E 4. Não ficando esse último ponto claro, a peça se fragiliza, pois sem ato executório não há como criminalizar a tentativa de golpe. Tá aí, minha gente. E a defesa de Bolsonaro rompe o silêncio e chama a denúncia da PGR de inepta. O advogado Fábio Van Garten chama a peça assinada por Paulo Gonet de precária e incoerente. Vamos lá ver o que ele fala aqui por palavras exatas. Chega ao cúmulo de lhe atribuir participação em planos contraditórios entre si e baseada numa única delação premiada, diversas vezes alterada por um delator que questiona sua própria voluntariedade. Tá falando do Mauro Cid, você lembra? Denunciando por causa dessa delação. Não por acaso ele mudou sua versão por inúmeras vezes para construir uma narrativa fantasiosa. Eu até deixei aqui na agulha. Foi a Veja que vazou aqueles áudios. Lembra que o Mauro Cid disse que os policiais federais queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. Você pode falar o que quiser, eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. E aí, tá valendo uma delação dessa? Provavelmente teve várias versões e a polícia pegou aquela que provavelmente agrada ao Moraes, ao sistema, se é que não foi manipulada, né, forçada ao Mauro Cid falar, em troca é de perdão, e na falta de provas o que vale é delação. Mas delação você tem que provar, esse que é o problema. Quero ver a cara de pau do STF no julgamento, se bem que eles são cara de pau mesmo. Aqui, aliados de Bolsonaro no Congresso criticam denúncia da PGR. Eu ia ler aqui uma série de críticas, opiniões de parlamentares, mas para não ficar muito grande o vídeo eu vou pular, tá? O do André Massiglia já basta. E aí temos o Felipe Martins também, que Gonet denunciou o Martins e diz que ele sustentou o decreto de medidas excepcionais. PGR entendeu que o ex-assessor de Bolsonaro contribuiu com elementos técnicos no suposto documento que previa um golpe. E a defesa de Martins se manifesta depois da denúncia. Veja só o que diz aqui a defesa. Sem individualizar qualquer conduta concreta atribuível a Felipe, a não ser as palavras do delator, e falhando nos requisitos mais básicos do direito penal, o PGR encampa, sem pudor, as fábulas do delator e da PF, confirmando sua submissão absoluta à única autoridade brasileira que repetidamente tem atentado contra a democracia, a Constituição Federal e as liberdades fundamentais. O ministro Alexandre de Moraes, que converteu o ordenamento jurídico brasileiro num espetáculo grotesco de arbitrariedade e num instrumento de perseguição política. Ainda de acordo com os advogados de Martins, a defesa repudia veementemente a condução suspeita desse processo e a manipulação realizada durante as investigações. Pois é, minha gente, agora a gente vai ter que aguardar aí o julgamento da Suprema Corte, os políticos de toga que lá estão, que provavelmente vão na cara de pau condenar o Bolsonaro, mas vamos ver que a gente pode agitar, vamos para as ruas, sim, tem programação, tem manifestação programada agora para março.
Até porque esse cara que tá aí, que segundo o TSE ganhou as eleições, que para mim chegou num golpe orquestrado, opinião minha, repito, só tá destruindo o Brasil. Inclusive, olha só o que ele tá fazendo, até pra gente encerrar o vídeo. É para isso que esse Lula chegou ao poder. Olha só, veja aqui comigo. Plano pena justa. Governo Lula propõe redução no número de prisões e tratamento digno a detentos. Isso aqui é regalia para bandido. É isso que o Lula sabe fazer, é para isso que ele veio, para defender bandido. Até porque são eleitores dele. O texto determina também que presos sejam contratados para prestar serviços em pelo menos 60% dos contratos públicos firmados com a União. Meu Deus! Aí eu pergunto, e a vítima do condenado, do bandido? Não tem nenhum plano? Porque às vezes a pessoa, por consequência do crime que sofreu, está desempregada, está traumatizada, teve prejuízo. Mas o prêmio vai pro criminoso, pro bandido. Meu Deus do céu. É para isso que o Lula veio. E veio para isso também, ó. Notícia de ontem. Lula gasta 100 mil reais com frigobares e lustradores de sapato. O governo federal reservou pouco mais de 1,7 milhão de reais para comprar móveis e eletrodomésticos. Mas calma aí, móveis infinitos? Está desde o início do mandato comprando móveis. Tanto... Olha, tem coisa aí. É o que eu disse, é para isso que o Lula voltou. Lamentável, esse é o Brasil. É muito triste o que está acontecendo. Deixa a sua opinião, deixa o like aí, dá essa moral pra gente, compartilhe o vídeo com os amigos. E a gente volta, claro, em breve, comentando mais sobre esse triste episódio que nós estamos passando aqui no nosso Brasil, tá certo? Forte abraço do amigo Bruno Johnson. Valeu!